Neste fim de semana, a selvageria entre torcidas organizadas, longe dos estádios, provocou mais uma morte. Mais uma vez, a intolerância e violência entre torcedores viram notícia no mundo do futebol. O que vem na sua cabeça quando fala torcida organizada? Cara, o que vem na minha cabeça, pelos dias atuais, é confusão, né? Violência. Não seria o correto, mas é o que vem. Duas coisas. Uma é paixão e outra é agressão. São um bando de marginais, que não tem nada pra fazer e só vão no estádio procurar briga e confusão. Sinceramente, já vem aquelas imagens de revolta na TV, né? Que a TV passa de forma massacrante, assim. Mas também me remete a pessoas assim que têm uma paixão, um amor por um clube, lutam e defendem seus direitos nesse sentido. Bom, eu acho que é uma natureza aí dos torcedores se organizarem para fazer a sua torcida, né? Seja com a construção e elaboração dos bandeirões, né? Das faixas, das suas formas aí de parabenizar, de enaltecer o time, de acompanhar o clube. Eu acho que existe um estereótipo muito ruim, né? Sobre as torcidas organizadas, que elas só buscam a violência, né? Eu acho que isso daí precisa ser quebrado. A torcida organizada, ela, em sua imensa maioria, ela é composta por jovens de 14 a 25, 26 anos, na sua imensa maioria. Boa parte deles de jovens que são marginalizados de uma maneira geral pela sociedade, seja ela na rua da casa dele, no trabalho, na escola, em vários lugares, de condição financeira baixa, pessoas que, de uma maneira geral, não têm ali muita possibilidade de fazer grandes investimentos, viagens, festas, curtições. E ele encontra no ambiente de uma torcida organizada o que? A unidade. Ali não tem o mais pobre, não tem o mais rico, não tem o bonito, o feio, o que pega a mulher, o que não pega, o que sai na balada, o que toma um drink diferente, não. Ali eles são todos iguais. Ali eles são os de preto, todos de branco, todos de verde, todos de vermelho. Eles são tratados da mesma maneira, eles curtem a mesma festa, eles se respeitam. Sou associado à torcida uniformizada do Palmeiras desde 1986, primeira vez que eu fui numa torcida organizada, levada por um amigo, e comecei a frequentar a torcida, ia a jogos, viajava, né? A torcida organizada era um evento muito legal, era muita festa, aí você vai construindo um amor pela torcida, né? Só que a vida, né, independente de torcida, principalmente num país que nem a gente vive, ela acaba trazendo alguns momentos de dificuldades. E essas dificuldades, que é do ser humano, acaba te deixando, criando uma depressão pessoal, né? Pelo menos esse é o meu caso. E você acaba se enfraquecendo, na verdade. Você acaba se enfraquecendo na vida pessoal. Cara, você vê hoje um adolescente de 16 anos, ele tem um custo já de vida que muitas vezes não é porque o pai não consegue sustentar. Tudo que você for ver hoje custa muito dinheiro. E aí já vem a oportunidade de ganhar o seu próprio dinheiro, de não ser dependente dos seus pais, ele vai abraçar aquilo como se fosse a única coisa que ele tem na vida. Cara, ele não tem estudo, não tem instrução nenhuma, ele é largado, não tem lazer. Cara, e aí, quem dá tudo isso aí? Infelizmente é a vida bandida, que é a única opção para a pessoa. O que proporciona algum tipo de lazer para você, alguém que te conhece, alguém que faz você não ser apenas um número, infelizmente são os amigos ruins, né? E aí eu acabei entrando no tráfico de drogas, pó e maconha, principalmente. E aí bala e lança perfume. Comecei primeiro no tráfico e entrei na torcida na sequência. E aí lá que eu fui aconselhado a deixar. Logo depois que o meu pai veio a falecer, assim, em 89, que a minha mãe voltou a ir em jogos novamente. E voltou a participar da torcida, lá em jogos, viajava para alguns jogos fora. Tal. Ela sempre teve vários problemas de saúde dos últimos 10 anos, né? Sempre ia se agravando e aparecendo um novo. Mas os últimos foi que ela teve uma infecção urinária
E aí o sangue dela começou a engrossar. Aí começou a dar trombose nas pernas dela. E aí foi tipo piorando. E aí ela ia ter que amputar a perna, né? E aí no processo de amputação, amputou, foi ok. Só que no pós-operatório ela tipo não aguentou, ela passou mal, assim. E aí ela teve uma parada cardíaca e veio a falecer, né? Só que nesses dias, assim, tudo, quando chegou, falou, ó, ela vai precisar fazer a cirurgia, vai ter que amputar a perna. A gente não tinha dinheiro para comprar uma cadeira de roda para ela e tal. A gente chegou, não tinha mais para onde correr. E aí um dia eu pensei, falei, pô, vou falar com o pessoal da torcida, né? A vida inteira eu tô ali, fazendo tudo para todo mundo, ajudando todo mundo. Não custa perguntar. Eu perguntei, falei, alguém tem uma cadeira de rodas usada, que não esteja usando, né, que possa emprestar pra gente, até a gente ter o dinheiro para comprar uma cadeira de roda nova, não sei o quê. Isso eu mandei no grupo da torcida, né, no WhatsApp. E eles perguntaram, mas, putz, ninguém tem, não sei o quê, no momento não tem, né, mas pra que é? Aí eu contei, falei, minha mãe tá passando por isso. Eles falaram, opa, peraí, a sua mãe é família pra nós. Se sua mãe tá passando isso aí é o problema nosso também. Você pode ficar tranquilo que a gente vai arrecadar o dinheiro e vai comprar a cadeira de roda para sua mãe. Pensando então a torcida como fosse um indivíduo maior, ou seja, como se fosse um organismo que tem um pensamento, que pode e que tem uma maneira de agir em relação à sociedade, o torcedor age em relação a este organismo, em relação a essa organização, como uma espécie de referência, e tomando como referência, ele passa concordando com esse pensamento, internalizar e conduzir as suas atitudes de acordo com este novo ethos. Esse meu último estágio de depressão, que eu mudei para o centro de São Paulo, embaixo do meu prédio, eu morei ali no Minhocão, existia pontos de venda de droga de crack. E eu trabalhava como corretor, trabalhava com terno e gravata todos os dias, tudo. Mas eu chegava à noite em casa, sozinho, depressivo. Um dia eu fiz a tremenda besteira de experimentar essa droga. Eu fui 8 anos viciado em crack. Eu cheguei a fumar, no começo, 2, 3, 4 pedras por dia. Mas no meu pior estágio, que foi nos últimos 3 anos, eu chegava a fumar 20, 30, 40 pedras num dia. Eu só pensava nisso. Eu já estava afastado da torcida há 7 anos. Eu me afastei da torcida, eu me afastei dos meus filhos, eu me afastei dos meus amigos, eu me afastei dos meus desconhecidos. Eu não sei de que forma chegou uma notícia dentro da torcida uniformizada do Palmeiras que existia um cara da Tupi que estava se destruindo no crack. No mesmo dia, o presidente da torcida pegou alguns integrantes da torcida e foram atrás de mim. Eu fiquei sabendo que essa notícia chegou lá na torcida. E aí eu criei coragem e fui até a quadra da torcida. Quando eu cheguei lá, a torcida, o Marcelo e todos os moradores, os componentes da quadra, todos os integrantes da torcida que estavam lá, vieram conversar comigo. Ficaram horrorizados, mano. Ficaram abismados com o meu visual. A torcida me dava comida, a torcida me dava banho, a torcida me dava lugar para dormir, a torcida eu comecei a ir nas reuniões do batalhão de choque, representar a torcida para levar autorizações de materiais que poderiam ser utilizados em dia de jogos. E aí eu comecei, meu ego, eu comecei a me sentir útil novamente, comecei a gostar de mim. E aí é claro que você comenta com um, comenta com o outro, se tem amigos de torcida, eles, isso aí não é vida, sai disso aí, você tem que estudar. E eu fui muito aconselhado por um diretor de torcida, hoje ele foi até presidente já, mas ele me incentivou bastante, cara, estuda, faz um Senai, é gratuito, peça uma prova lá, eu te ajudo, te dou livros.
se for o caso, e foi essa pessoa que posso dizer que praticamente me salvou aí. Depois de um tempo eu não vou mais, porque eu me matriculei em um curso no Senai, mecânico, né? Eu fiz mecânica de usinagem, e aí eu tinha meio que um parâmetro, um embasamento para poder hoje falar assim, ó, cara, eu tô indo pro curso, não dá para mim, valeu, não é mais para mim essa vida, tô saindo. Então, esta orientação que ele recebe pelo grupo funciona como uma instituição social, como algo que ele recebe um modo de agir, uma determinada orientação, vamos dizer, entre aspas, um código interno, e a partir deste código interno, a partir dessa lista de fatores, de elementos que ele é obrigado a seguir, ele passa a ter uma conduta de natureza social e não uma conduta de natureza individual. Isso pode levar este indivíduo a um comportamento que seja considerado fora daquele grupo como antissocial, ou pode levar este indivíduo a ter um comportamento mais encaixado socialmente do que o que ele tinha antes. Ou seja, é possível que um grupo desse o encaminhe para o que a gente poderia chamar de marginalidade, ou seja, algo que fica à margem da sociedade, ou pode ser que este comportamento o leve para sim colocar de forma mais integrada socialmente. E aí, quando agravou o problema, assim que ela entrou em coma, e aí nessa época do coma, os médicos já falaram, ó, ela não vai voltar. E aí eu fui e comuniquei eles, falei, ó, infelizmente não vou precisar da cadeira de rodas, não sei o quê, né, podem doar para uma outra pessoa, tal. E eles falaram, ó, o dinheiro que a gente arrecadou, a gente comprou a cadeira de rodas e sobrou muito dinheiro ainda. Então esse dinheiro, a gente, tipo, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu falei, ó, na verdade o que a gente precisa é dinheiro, porque a gente não tem dinheiro para fazer um funeral digno para ela. E eles falaram, não, pode ficar tranquilo que esse dinheiro que sobrou, a gente vai doar para vocês para ajudar no funeral, nas flores. Tipo, o que vocês precisarem, a gente está aqui, assim. Falou, sua mãe é família para nós. Eu tenho formação em tecnificações, eu tenho registro em CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Estou no 9º período de Engenharia Civil, quase formando. E, cara, hoje eu trabalho, continuo estudando, tenho família, já tenho esposa e muito filho ainda não tive, mas minha esposa está grávida, então vou ter em breve. Então acho que é uma trajetória de vida que poderia ter sido perdida e consequentemente foi recuperada. Hoje eu sou um cara casado, muito bem casado, com uma pessoa sensacional. Eu não moro mais em São Paulo, hoje eu moro aqui em Campinas, né? Interior de São Paulo, bem pertinho, né? Hoje eu não trabalho mais com seguro, eu tenho a minha própria microempresa, né? Eu tenho uma empresa de lanches naturais e lanches. Eu distribuo para cantinas de escolas, faculdades, cantinas de hospitais. E há 3 anos eu tenho, graças a Deus, tenho minha casa toda montada, tenho meus equipamentos eletrônicos. Eu me visto super bem, eu me alimento super bem, eu como tudo que eu quero, passo férias na praia, eu tenho uma vida normal, uma vida abençoada. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são, falo da rua aqui pra esse louco mundão, que o caminho da cura pode ser a doença.